Um excelente sábado para você, seja bem-vindo ao Evangelho do dia de hoje. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com suas palavras e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje repleto de milagres, de curas realizadas por Jesus. Primeiro, daquele oficial romano e o seu empregado que estava doente, a sogra de Pedro e depois todos esses doentes que eram levados até Jesus. Mas aquilo que eu gostaria de destacar hoje seriam tantos aspectos para falar, mas como nós sabemos que esse evangelho vai se repetir ao longo do ano, eu gostaria de focar sobre aquele oficial romano. Lembrando que nós estamos no contexto de Israel, que estava sob o Império Romano, sob o domínio dos romanos, e esse oficial romano, não de Israel, dá essa demonstração de fé. Apresenta a Jesus aquele seu empregado que estava doente. Então, imagina um oficial que está com um empregado doente e ele se compadece. E ele vai até Jesus porque sabe que Jesus pode curar o seu empregado. Mas ele não é indiferente à dor do seu empregado. Quantas vezes nós temos essa tentação de sermos indiferentes à dor, às vezes da pessoa que está do nosso lado, e a gente não sabe quais as necessidades, o que a pessoa está precisando de verdade, mas aquele oficial mostra, em primeiro lugar, essa humanidade. Não importa se é empregado, não importa se é amigo, não importa se é o patrão, mas estava doente, estava precisando de Jesus, e ele não pensa duas vezes e vai em busca deste socorro. E quando ele chega até Jesus, Jesus se oferece para ir até a casa deste doente que estava de cama, muito mal, e aí a demonstração de fé deste oficial. Senhor, uma palavra que o Senhor disser, não precisa nem ir lá, uma palavra que o Senhor disser, meu empregado
ficará curado. E ele dá aquele exemplo. Eu também tenho encarregados, se eu mando, eles obedecem. A tua palavra, Jesus, tem poder. Basta o Senhor pronunciar uma minúscula palavra e vai acontecer. E Jesus, ele se admira com a fé e diz que precisou vir um estrangeiro, um do Império Romano, e esse demonstrou muito mais fé do que vocês que são aqui de Israel, que são o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor desde o Antigo Testamento. Precisou que um estrangeiro viesse e demonstrasse essa fé. Por isso Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão tomar o lugar à mesa no reino dos céus daqueles que estavam reservados. Nós sabemos que Jesus veio em primeiro lugar para o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido. Mas se esse povo não acordar, achar que o lugar dele está reservado, eles vão acabar perdendo essa salvação. E isso vale para nós, para mim enquanto padre, para você que participa da igreja. Não temos lugar garantido no céu. Não é porque nós fomos batizados ou porque temos o título de católico, porque eu sou padre, que isso me dá direito à salvação. É preciso viver a fé e demonstrar essa fé a cada dia da nossa vida. Porque existem tantas pessoas que talvez não tenham o título de padre, não tenham o título de coordenador, não é alguém engajado na comunidade, mas que quando chegam as provas da vida, essas pessoas conseguem demonstrar essa fé, como foi o caso do oficial, que conseguiu aquilo que ele pediu, a cura do seu empregado, pela fé que ele demonstrou. Que nós possamos entender isso. É a nossa fé que vai nos salvar. Não os títulos, não os cargos que nós ocupamos dentro da igreja, mas sim o quanto a nossa fé é real, é sincera e é verdadeira. Que esse oficial do Evangelho de hoje nos ensine, em primeiro lugar, a sermos humanos, a nos compadecermos com os sofrimentos das pessoas que estão ao nosso redor e sofrem mais do que a gente. E em segundo lugar, que nós tenhamos esta fé, esta confiança, que uma palavra que Jesus disser, tudo será transformado. E essa demonstração de fé do oficial romano é tão forte que nós repetimos isso em cada Santa Missa antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Nós não somos dignos, mas uma palavra do Senhor, nós seremos salvos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.